Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder voltar aqui e poder passar esse tempinho com vocês abençoado. Que alegria poder participar e gravar essa aula. Hoje nós vamos gravar a lição de número 6 da Revista dos Jovens. É isso mesmo, a lição de número 6 no canal aqui que o Senhor tocou no coração do pastor Edivaldo. E se tem sido bênção para você, se tem sido bênção para a sua vida, clica no botão gostei, no curtir, se inscreva no canal, também aciona um sininho que vai ter abaixo do vídeo, para que toda vez que o canal alimente vídeos, você possa receber aí um chamado, um aviso, e voltar aqui para assistir às aulas, e Deus tem abençoado poderosamente. Lembrando que esse canal, ele grava tanto a revista dos adultos, a aula dos adultos, e também a aula dos jovens. É um subsídio para você, professor, que nós sabemos que leva esse assunto tão a sério. Nós estudamos na lição de número 5, quando o Senhor Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos, e agora nós vamos estudar na lição de número 6 dos jovens, e o tema é: os discípulos são comissionados por Jesus. Nós vamos estudar hoje, professor, ou você mesmo que é um jovem e que gosta de assistir às nossas aulas, nós vamos estudar um pouquinho o processo que o Senhor Jesus permitiu que os seus discípulos pudessem passar. O Senhor Jesus, em primeiro lugar, os trouxe para perto, os chamou. Após ele começou um período de treinamento, e só após esse treinamento ele comissionou os seus discípulos. E aí como é que ele vai comissionar? Ele vai comissionar dando-lhes poder, autoridade, e é isso que nós vamos estudar. Lembrando que isso também é uma lição ministerial muito grande para nós. Mesmo dentro da casa do Senhor, quando nós temos uma chamada, quando nós temos um propósito de Deus em nossas vidas, o que acaba acontecendo diante de tudo isso, o Senhor permite nós passarmos por processos. Eu costumo dizer que quando Deus faz uma promessa para nós, e glória a Deus, ficamos super felizes por isso, o Senhor não nos revela o processo. Porque esse processo, o processo de aprendizado, ele envolve alegria sim, vitória sim, mas envolve também renúncia, envolve dores, envolve um treinamento todo. Então, é isso que nós vamos estudar. O Senhor Jesus, então, comissionando os seus discípulos, e quem sabe você, querido professor, ou você mesmo jovem que vai assistir essa aula, vai sentir de Deus que o Senhor está te comissionando para agora, nesse ano de 2018, poder frutificar e ser uma bênção na casa do Senhor, tá bom? O nosso texto aqui de referência, o texto do dia, é Mateus 10:1, que diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. Nós não fazemos nada, nós não realizamos nada. Nada acontece em nossas vidas se nós não estivermos debaixo do poder e da autoridade de Deus. É por isso que todo ministério, além do processo de treinamento, ele precisa exige-se alguns processos. E é o treinamento, tem a chamada, o treinamento, mas o mais importante de tudo, além do conhecimento que precisamos buscar, dos cursos que precisamos fazer, que hoje em dia e cada vez mais nós temos um número maior de cursos para fazer, nós precisamos ter a presença e a autoridade de Deus, o poder de Deus. Às vezes é o que nos falta. Um bom orador, ele pode ser até um bom palestrante. Um bom músico, ele pode ser um músico bom, ele pode ser até um cantor bom, mas para um orador ser um pregador, ele precisa do poder de Deus. Para um músico, um cantor ser um adorador que atinge o ápice da adoração, ele precisa do poder de Deus. Então hoje, mais do que nunca, o maior conselho que nós temos nessa lição é para que você busque, além do chamado de Deus, além do treinamento, o processo que Deus vai te passar, que você busque poder e autoridade de Deus. E a pergunta é: como é que nós buscamos poder de Deus? Nós buscamos poder de Deus por um relacionamento com o Senhor. Escute bem esse conselho que eu vou te dar, porque ele pode mudar radicalmente a tua vida. Nós não devemos orar apenas em situações específicas. Nós não devemos orar e ler a Bíblia quando vamos pregar ou quando vamos ministrar uma aula. O segredo de ter o poder de Deus, o discernimento do Senhor nos dias de hoje, é ter uma vida com Deus,
é orar todos os dias, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Então o Senhor nos conclama isso e tenha certeza que se nós atingirmos esse objetivo, nós vamos atingir o coração de Deus e atingindo o coração de Deus, grandes coisas o Senhor fará por nós, tá bom? Então, queridos, vamos à nossa aula de hoje, vamos entrar na lição que nós temos hoje, porque o Senhor Jesus tem grandes coisas para fazer por nós através dessa aula, tá bom? O nosso texto de referência, o texto bíblico está em Mateus capítulo 10, de 1 a 15, e é muito poderoso. Eu aconselho que você estude ele, que você leia ele, leia com bíblias de auxílio, leia com amigos, discuta esse tema, porque é exatamente o que Deus quer fazer com a tua vida. Deus quer te chamar, Ele quer te treinar, mas Ele também quer te comissionar, seja dentro da igreja, para fazer um trabalho que aos olhos humanos seja o mais simples, seja em missões transculturais em outros lugares, na tua escola, no teu serviço, no teu trabalho. Eu acredito na minha geração, eu acredito em você e acredito que Deus pode te levantar, tá bom? Vamos lá, tópico de número 1, os 12 discípulos e a proclamação do reino dos céus. E a primeira aqui, o primeiro subtópico vai falar sobre a preparação. E como é que envolve essa preparação? A preparação que nós vamos estudar aqui está entre Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo de número 10. Porque qual é o processo que acontece? Mateus capítulo 5 ao 7, o Senhor ele vai ensinar ali para eles o sermão da montanha, o sermão das beatitudes, das bem-aventuranças. Esse ensinamento é a primeira parte do ensinamento, porque eu chamaria esse ensinamento de ensinamento teórico. É quando eles recebem a teoria, é quando eles recebem a presença do Senhor no aprendizado teórico. Então o Senhor vai sentar com ele, vai ensinar a teoria para eles, e nós precisamos de mais dessa teoria, nós precisamos de mais dos ensinamentos básicos, e hoje, como disse, já tem muitos cursos, eu te aconselho a fazer isso. Aprenda com o Senhor Jesus Cristo através da palavra de Deus, mas aprenda também com bons tutores, bons mentores, bons professores que vão lhe ensinar, e esses professores, algumas vezes, eles estão disfarçados. Um bom professor para você, com certeza é o pastor que Deus te deu. O pastor que Deus te deu, ele vai ser um bom professor, ele vai te ensinar. O seu líder de mocidade, o líder do departamento que você frequenta, o professor da escola dominical, alguém da sua família de mais experiência, alguém também de uma menor experiência, mas que tem uma vida com Deus. Então, o segredo é nós aprendermos. Eu posso lhe dizer que existem algumas pessoas que dizem que inteligência é aprender com os próprios erros, mas sabedoria é você aprender olhando e observando os erros e os acertos de outras pessoas também. Então, o Senhor Jesus, em uma primeira parte, vai ensinar a teoria. Uma segunda parte, que está em Mateus capítulo de número 8 e verso de Mateus 8 e 9, capítulo 8 e 9, o Senhor então vai mostrar para eles na prática como acontece. Eu posso lhe dizer uma coisa, nós vivemos na época do conhecimento, é isso mesmo. Nós temos tantos cursos de oratória, curso de memorização, e nenhum deles se edificar a tua vida, há problema de fazer. Mas na era do conhecimento, o que nos falta muito é a prática. Preste atenção, você que sabe, conhece um pouco a história da igreja, ou que conviveu dentro da igreja, no processo de crescimento da igreja, há anos atrás, década de 80, década de 90, os nossos antepassados que nos antecederam, eles não tinham um conhecimento e talvez nem tinham acesso ao conhecimento que nós temos hoje, mas a prática deles era muito boa. Eles colocavam em prática, porque eles oravam e liam a palavra de Deus, e segundo essa oração e essa leitura um pouco mais simples, de um conhecimento um pouco menor,
menor, eles praticavam muito, eles acreditavam muito na obra de Deus, eles acreditavam muito no que Deus podia fazer. Então, nós víamos os evangelismos de praça, aqueles cultos ar livre, o quanto o Senhor salvava, libertava, e como a igreja crescia de forma séria e não inchava. Hoje nós temos um problema que parece que a igreja está inchando, e aí na primeira perseguição, no primeiro momento de dificuldade, essas pessoas simplesmente abandonam a presença de Deus porque elas entraram aqui, porque elas entraram na igreja simplesmente por aquilo que Deus, atrás do que Jesus pode oferecer, não atrás de Jesus. Então eles eram práticos. Então o que o Senhor Jesus nos ensina aqui? Além do conhecimento teórico, do conhecimento do que eu leio, do conhecimento que eu busco em cursos, eu preciso praticar isso. E toda teologia, todo ensinamento, todo ministério, ele precisa ter prática. Então, capítulo 8 e 9 de Mateus, o Senhor mostra na prática, curando enfermos, pregando o evangelho, pregando a palavra, libertando pessoas com espírito maligno, e mostra para os discípulos: vocês receberam uma teoria, agora eu estou mostrando na prática. Por quê? Porque no capítulo de número 10 de Mateus, que é o nosso texto bíblico, o Senhor Jesus, então, ele vai comissionar, ele chama os discípulos e diz: olha, eu ensinei a teoria, eu ensinei a prática, agora chegou a hora de vocês aplicarem isso. Eu apliquei mostrando para vocês, agora está na hora de viver isso. Então, olha só, treinamento, prática e vivência. É isso que nós precisamos ter. Você que é professor, incentive os seus alunos a isso. Ter o conhecimento, ter a prática, mas viver a prática. E esse era o conselho do Senhor Jesus na preparação, tá bom? Então, preparou, praticou e enviou, comissionou. Que é isso que nós vamos tratar no tópico de número 2, quando ele fala sobre o comissionamento dos 12, né? É muito importante nós entendermos que são 12 homens comuns, extremamente comuns. A Bíblia está recheado de obras que Deus faz com pessoas improváveis e chamando de lugares insignificantes. Por exemplo, Gideão, capítulo 6 de Juízes. Gideão era improvável, porque na esfera que ele vivia era improvável. Ofra, uma vila que nós não conseguimos geograficamente nem identificar, nós nem conseguimos saber aonde ela fica, um lugar improvável, e o Senhor o chama. O que dizer também, ali em João capítulo de número 6, daquele menino que possuía 5 pães e 2 peixinhos. Não sei o nome dele, nem onde ele morava, nem quem é ele, mas ele entrou na história. Por quê? Porque no momento em que apareceu uma oportunidade, 5 pães e 2 peixinhos na mão dele não era nada, mas 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus era um potencial de milagres. E eu amo o Senhor por causa disso. Os 12 eram homens extremamente comuns. E por se tratarem de homens extremamente comuns, o Senhor chama pessoas diferentes. Por exemplo, ele vai chamar um zelote. Quem eram os zelotes? Era um grupo político, um grupo que não concordava com Roma. Eles brigavam com o governo atual. E ele também, na revista aqui está escrito, que ele chama um coletor de impostos. E o coletor de impostos já trabalhava. Então, poderia haver ali um conflito. E aí, por que o Senhor Jesus chama pessoas tão diferentes? Primeiro, porque a obra de Deus tem lugar para todos. E segundo, que quando pessoas diferentes se unem no propósito de acrescentar o reino do céu, a unidade vem pelo Espírito Santo de Deus e pela presença de Jesus, tá bom? Mas por serem homens muito simples, o próprio texto diz que exigiu do Senhor uma liderança tão forte, exigiu muito esforço, paciência e muito treinamento. Você que é líder de jovem, escute o que eu vou lhe dizer. Tenha essa paciência. Molde. Nós precisamos moldar a próxima geração. Há um tom crítico, e esse tom crítico vem por um momento espiritual que não é dos melhores, por essa mistura que vem acontecendo. Parece que o mundo a cada dia mais invade a igreja, as leis que vão contra a igreja e a palavra do Senhor, e aí nós acabamos olhando para essa geração e criticando e dizendo que ela não tem mais jeito. Mas não, eu quero te fazer um convite, você que é líder, você que é professor de jovens, você tem sim essa responsabilidade de liderança, e olhe para a liderança de Jesus.
O que Jesus fez com eles foi muito esforço, muita paciência e muito treinamento. Eles erraram, nós erramos, eu erro, você erra, você sabe disso. Os discípulos erraram muito, mas quando o Senhor Jesus, com esforço, paciência, liderança e muito treinamento, olha que bons frutos que todos eles deram em nome do Senhor Jesus, tá bom? Agora então, o que é o comissionamento? O Senhor ensina, o Senhor pratica com eles e agora o Senhor vai enviá-los sem a supervisão direta do mestre, e isso é ministério. Isso é chamada. Nós convivemos com grandes líderes, aprendemos e chega uma hora então que o Senhor nos dá uma autonomia parcial. O que é essa autonomia parcial? Nós temos uma bênção espiritual, nós devemos obediência a um pai espiritual, que é o pastor que o Senhor tem nos dado, nós devemos obediência à visão do ministério, mas aí o Senhor nos dá alguma liberdade para mostrarmos, para nós mostrarmos que nós aprendemos esse treinamento, tá bom? Subtópico 3, compaixão para proclamar o reino dos céus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui, irmãos, é só importante de nós deixarmos aqui, porque alguém, ao ler esse texto, pode dizer o seguinte, que Jesus Cristo, ele foi injusto, porque ele manda que os discípulos vá primeiro aos que estão na casa de Israel. Mas se os irmãos olharem no capítulo de número 8 de Mateus, o Senhor Jesus, ele também evangeliza outras nações. O próprio Cristo evangeliza outras nações. Isso aqui era apenas uma estratégia de momento, era apenas uma estratégia, uma prioridade de evangelização, tá bom? Era apenas uma prioridade, era uma estratégia para momento. Tanto que após o evangelho vai chegar a todas as nações, chegou a nós e é por isso que nós estamos aqui gravando esse vídeo e vivendo no Brasil essa expansão do evangelho que nós estamos vivendo. Então não diga que o Senhor Jesus faz acepção de pessoas, porque no próprio capítulo 8, se vocês lerem lá, o capítulo de número 8, ele evangeliza outras nações e é apenas uma estratégia para esse momento. Isso aqui, irmãos, significa o amor que o Senhor Jesus tinha pelo povo que o gerou, aonde ele nasceu, né? E até aqui no subtópico de número 3, ele fala sobre o termo bíblico judaico para compaixão, que fala que se aproxima ao significado de amor materno. Então, irmãos, nós precisamos saber que a maior missão da igreja, escute isso bem, grave isso, se possível escreva, qualquer poder que eu recebo de Deus que não me leva a ter 3 atitudes não é poder. A primeira atitude, eu amo mais a Deus, eu quero estar mais perto de Deus. Segunda atitude, eu tenho compaixão, eu amo os pecadores, eu quero pregar a palavra de Deus. E terceira atitude, eu amo o meu próximo. Então eu recebi de Deus, é um poder real, é uma manifestação de Deus, não foi uma emoção, não foi um período emotivo, foi um poder de Deus. Então eu amo mais a Deus, eu busco mais a Deus, eu me relaciono mais com Deus. 2, eu evangelizo. Eu não consigo ficar em um local onde a palavra de Deus não reina, onde a pessoa não tem a presença de Deus, eu não consigo ficar nesse local sem pregar a palavra de Deus. E outra coisa, eu tenho comunhão com os meus irmãos, tanto fora como da igreja. Eu amo estar em comunhão com eles, eu amo estar na igreja, eu amo estar na presença de Deus junto com os meus irmãos. Por quê? Porque eu tenho compaixão pelas ovelhas perdidas. E eu tenho um convite para te fazer agora. Nós vamos terminar agora o tópico de número 1, já partindo para o tópico de número 2, e eu tenho uma pergunta para lhe fazer e eu preciso que você responda com sinceridade. Como anda o teu amor por Deus? Como anda o teu amor pelos pecadores? Como anda o teu amor pelo próximo? De repente você está ouvindo essa lição e você constatou que o teu amor está se esfriando, a temperatura está abaixando. E aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, não, realmente está baixando. Então eu tenho um conselho para lhe dar. Busque a presença de Deus, busque estar próximo de Deus. Porque se o seu amor pelo próximo, pelo pecador não existe mais, possivelmente o amor de Deus está distante da sua vida. Mas não tem problema, porque se você hoje se arrepender,
e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor pode lhe abraçar, tá bom? Vamos seguir lá então, pessoal. Tópico de número 2, sinais e milagres acompanham os comissionados. Os discípulos recebem poder. É isso que nós vamos estudar no subtópico 1 do tópico 2. E ele começa dizendo o seguinte: Jesus não tinha ciúmes ou medo de que seus discípulos se sobressaíssem, pois sua visão era de crescimento do reino dos céus. Seu objetivo era a libertação dos oprimidos. Deixa eu dizer uma coisa legal para você. Existe uma coisa que nós precisamos vencer, que se chama complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, ele gera em nós algo que se chama grau comparativo. Então, eu acabo me comparando com outras pessoas. Eu acabo tendo ciúmes de outras pessoas. E como é que eu venço esse complexo de inferioridade? Como é que eu venço e eu me posiciono no que Deus quer fazer com a minha vida? Então, eu vou te dar um conselho. Leonard Ravenhill, ele escreve em um dos seus livros, e é um escritor que, se você quiser ler, tem muita coisa boa dele. Ele escreve o seguinte: dentro de nós existem 3 tipos de pessoas. Vamos lá? Se você quiser anotar, anote aí. Leonard Ravenhill diz que dentro de nós existem 3 tipos de pessoa. Primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que os outros pensam que nós somos. O nome disso é reputação. Elas pensam o que nós somos. Segundo tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que eu acho que eu sou. Então eu acho que eu sou esse tipo de pessoa. Mas o terceiro tipo de pessoa, que é mais importante, é aquela que Deus sabe quem eu sou. E é isso que nós temos que buscar. Quando eu entendo quem sou eu no coração de Deus, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, qual é a minha chamada, esse grau de comparação ele termina. Por quê? Porque se eu sei quem eu sou no coração de Deus, eu sei quem sou eu no reino. Eu sei a minha posição no reino. E aí eu não preciso me comparar com ninguém. Por quê? Porque eu entendo que eu sou único. A minha chamada é única. Apesar de funcionar na coletividade, e essa coletividade que é linda, o Senhor chama pessoas diferentes, com propósitos diferentes, e na coletividade gera frutos, eu sou único. Olha só, existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma tem a digital que você tem. Então, tome muito cuidado. Quem sabe você é líder, você é professor ou você é jovem. Isso acontece muito no meio dos jovens, quando um jovem é músico e de repente chega um outro músico e ele não quer perder a posição dele, ele não quer perder o lugar dele no instrumento. Posso lhe dizer uma coisa? Antes de ser um bom músico, antes de ser um bom cantor, antes de ser líder, seja um servo de Deus. Porque o servo, ele não tem lugar. Não existe cadeira cativa, não existe cargo cativo, não existe músico cativo, existe adorador. E o que o adorador faz? Se ele está no exercício da sua função ou não, ele continua adorando. Por quê? Porque ele é um adorador e o adorador é servo. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele comissiona os seus discípulos sem ter ciúmes que os seus discípulos façam aquilo que ele fez. Isso é liderar. O líder, ele gosta de ver os seus liderados sendo bem-sucedidos, sendo usados por Deus e dentro do seu propósito e chamado, brilhando para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Então guarde isso, isso é bem legal. E eu quero te fazer uma indicação, se você puder anotar aí, você que é professor, líder, anote esse livro. Eu li esse livro e mudou a minha vida. O livro se chama O Ego Transformado e quem escreve ele é Timothy Keller. Então guarde esse livro, O Ego Transformado, vai lhe ajudar muito a te posicionar no reino de Deus, vai acabar com umas comparações, vai acabar com um complexo de inferioridade e você vai poder frutificar aonde Deus tem para a tua vida. Eu desejo para você, querido, que você ache esse propósito para que você consiga ser feliz, tá bom? Subtópico de número 2, a mensagem dos discípulos deveria ser a mesma de Jesus. Olha só, queridos, eles carregavam a responsabilidade de pregar a mensagem de Jesus Cristo. Qual que era a mensagem? A mensagem era a mensagem do reino, mas eles precisavam necessariamente atingir aqui 4 imperativos. Eles precisavam, além de pregar, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. Acompanhar Jesus de perto
E ser um discípulo era um privilégio e uma honra, mas também exigia disciplina e responsabilidade. Vamos trabalhar um pouquinho essas duas palavras aqui? Nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ser disciplinados. Os discípulos, eles não pregavam aquilo que eles queriam, eles precisavam ter a disciplina de pregar aquilo que Jesus pregava. E olha, nós precisamos voltar a mensagens cristocêntricas. Por favor, queridos amigos que assistem esse vídeo, voltar a pregar mensagens menos alegóricas, com menos alegoria, com menos fantasia. Aquela mensagem que é até bonita, mas que Cristo sendo o centro, então não dá. Então eles tinham a responsabilidade de pregar, curar, ressuscitar mortos, expulsar demônios, que era tudo que Jesus fazia. Então eles assumiam essa responsabilidade. Entendo o que eu vou lhe dizer. Tem muito jovem hoje que corre de uma chamada ministerial. Tem muito jovem hoje que se você disser para ele assim, você tem um chamado pastoral, ele quase infarta. Por quê, queridos? Por muito tempo, houve um problema de pastores que não possuíam chamada. Problema 1. Problema 2. Pastores que possuíam chamadas, mas que não eram emocionalmente curados e que dedicavam 100% da sua vida à igreja e acabavam frustrando o seu casamento, sua família, acabavam frustrando a chamada. Por quê? Porque nós precisamos ter um equilíbrio. Eu dedico a minha vida a Deus, a minha chamada, mas eu dedico um tempo à minha família, eu dedico um tempo a um lazer, eu dedico um tempo a um descanso, eu dedico um tempo à meditação, eu dedico ao tempo para cuidar do meu corpo. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. E aí, essa nova geração parece que pegando esse arquétipo errado, esse tipo errado, tem menosprezado muito a questão ministerial. Mas, querido, se é uma chamada de Deus, liderar, pastorear, trabalhar na igreja, e você permitir que Deus cuide da tua vida, porque Cristo já morreu na cruz por causa da igreja, eu só preciso, então, obedecer a Deus e tocar a minha vida, e tocar com paz, com alegria. E não é difícil. Eu pastoreei a igreja há algum tempo, sou hoje, graças a Deus, um pastor auxiliar, ajudo essa nova geração, porque sou um pastor novo e sempre digo para eles, se Deus te chamou e você permitir que Deus cuide da tua vida e direcione os seus passos, vai passar por momentos de dificuldade, sim, como nós passamos fazendo a obra ou não fazendo. Esses momentos sempre existirão. Mas se eu sou comissionado por Deus, eu prego o que Jesus quer que eu pregue, eu vivo o que Jesus quer que eu viva, não é tudo isso. Não é, e me permita um jargão aqui, não é um bicho de 7 cabeças, não. É uma coisa prazerosa, porque nós enxergamos o cuidado de Deus, tá bom? E aí o subtópico de número 3 diz o seguinte: os discípulos não poderiam utilizar o poder recebido em benefício próprio. E aqui nós precisamos achar um equilíbrio do que nós estamos vivendo hoje, porque os discípulos precisavam usar aquilo para glorificar ao nome do Senhor Jesus e não para se exaltar e não para aparecer. Eu posso lhe dizer uma coisa, numa época em que fama e status, eles estão falando tão alto, seja um servo de Deus humilde e use aquilo que Deus te deu para o benefício do reino. Posso lhe dizer uma coisa? Eu vejo muita gente frustrada hoje, dizendo que a igreja não abraçou, que o pastor não apoiou o seu ministério, que a igreja permitiu que o fracasso chegasse, e eu sou prova disso. Eu trabalho, eu vivo isso com muito prazer e muita alegria, e o que eu recebi de Deus, eu quero passar para você todas as vezes que eu abraço o reino com sinceridade, que eu cuido do reino, que eu estendo a mão para o reino com sinceridade. O reino cuida da minha vida, o reino cuida da minha casa, o reino cuida e me ajuda porque as escolhas são minhas e o reino me instrui espiritualmente através de Cristo Jesus a tomar boas decisões. Então, se você se sente frustrado, pode ser que você, professor, vai ter um jovem que tem ministério, que tem a chamada de Deus, ele está frustrado. Porque talvez ele aprendeu, ele enxergou o ministério, ele enxergou a chamada de forma diferente. Diga para ele, para que ele abrace o reino, sem esperar recompensas. Para que ele faça para Deus, sem esperar que Deus o retribua. E aí a retribuição será natural e normal, porque a Bíblia diz que o Senhor cuida dos seus, tá bom? Vamos lá então, já partindo para o encerramento dessa lição. Tópico de número 3, nós vamos aí falar, nem todos aceitam a mensagem do reino. Subtópico 1 diz, a paz de Deus. Era objetivo dos discípulos oferecerem a paz. A missão
dos discípulos era pregar a paz. E a casa então que recebessem com uma alegria, e é bom ressaltar que nós vivemos em uma cultura muito diferente da deles, porque na cultura em que o Senhor Jesus aplica esse ponto de vista, nessa cultura aqui, era muito normal que as pessoas se hospedassem uma nas casas, fossem na casa uma das outras, era muito normal. Então o que o Senhor diz que na casa em que houvesse paz, que recebesse com paz, que eles entrassem e que eles pregassem a palavra de Deus. Mas os lugares que eles não fossem bem recebidos, que eles não assumissem a responsabilidade por aquilo. Já entrando aqui no subtópico de número 2, lidando com a rejeição, o próprio Cristo vai dizer para eles, olha, vocês precisam lidar bem com isso. Se vocês pregaram e as pessoas não receberam, a culpa não é de vocês. Vocês não podem assumir essa responsabilidade. Então eles tinham que pregar a paz. Recebeu a paz, entra na casa dessa pessoa, se hospeda, ela prega, ensina, discipula, pratica, ore por eles, preguem o evangelho de Jesus Cristo. Não receberam? Beleza, não há mais responsabilidade em vocês. E aqui ele até fala sobre uma declaração aqui, que é uma declaração forte. Ele diz, eles vão te rejeitar. Alguns lugares vão te rejeitar. Mas aqui diz o seguinte, essa declaração que quando diz assim, sacudir o pé, é uma declaração tão forte porque significa o seguinte, é uma forma de demonstrar que o proprietário da casa visitada, que rejeitou o evangelho, é responsável pela sua atitude. Você pregou a palavra cristocêntrica, pregou o que Cristo pediu para que você pregasse, a pessoa não aceitou, então ela passa então a ser responsável pela escolha dela. E no dia, e nós sabemos que todos os homens irão comparecer diante de Deus, os salvos comparecerão no tribunal para galardão, os não salvos, eles vão comparecer no tribunal para julgamento, e ali eles não vão poder dizer para Cristo, nós nunca recebemos a palavra, ninguém nunca falou do Senhor. Por quê? Porque você pregou e a pessoa não aceitou. Então o que significa a expressão sacudir o pó? Que o Senhor diz o seguinte, pregou, não quis, então meu filho, sacode o pó e segue a vida para outro lugar. Sacode o pó significa, então, uma forma de demonstrar que o proprietário da casa visitada, que rejeitou o evangelho, é responsável pela sua atitude, tá bom? Subtópico de número 3, não desanime diante da recusa das pessoas. Você não pode desanimar, é isso mesmo. Não assuma essa responsabilidade pelas pessoas, mas não fica chateado. Não desanime. Por quê? Porque pode ser que alguém que você vai pregar a palavra hoje e ela não vai aceitar, mas é uma sementinha que vai ser plantada. E essa sementinha precisa ser regada, essa sementinha precisa ser cuidada, essa sementinha precisa ser simplesmente cuidado por um carinho, por um amor. E pode ser que não frutifique hoje, mas vai frutificar amanhã. Eu tenho casos, a minha família, o seu Alfredo, o meu avôzinho que já está de idade bem avançada, por 52 anos a minha avó orou por ele. 52 anos, depois os filhos vieram, nós somos hoje, graças a Deus, em 5 pastores, meu pai, meus mais 3 tios que nós temos, e eu vim na rapinha do tacho aqui. Nós oramos, minha avó 52 anos, eu orei por ele mais de 25 anos, os meus tio e pais oraram por muitos anos por ele, e agora ele aceitou Jesus, batizou, e aí sabe o que ele diz pra gente? Se eu soubesse que Jesus era tão bom, eu tinha aceitado Jesus antes, mas foi uma sementinha que plantou. Então não desanime e continue orando. E aqui no subtópico 3, lá embaixo, lá diz o seguinte, não devemos nos preocupar de forma demasiada pelas decisões erradas das pessoas, pois o crente não pode mudar ninguém e nem impor às pessoas a salvação, mas oferecê-la gratuitamente e com amor. Tá bom, querido? Que Deus possa te abençoar. Aqui na conclusão, muito importante, diz o seguinte, nessa lição aprendemos que Jesus, antes de comissionar seus discípulos para a missão evangelizadora, os capacitou. O desejo do meu coração é que essa lição de número 6, que nós estudamos sobre os discípulos são comissionados, entre no teu coração, que você possa ser comissionado por Deus, e de repente você vai olhar aí e vai dizer assim, mas eu ainda não fui comissionado por Deus. É porque você pode estar em treinamento, você pode estar em fase de capacitação, e para um bom discípulo,
Um bom conselho para você que está nessa fase: aproveite todas as fases que Deus lhe proporcionar. Aprenda da melhor forma possível. Tenha obediência e humildade de aprender com o Senhor Jesus. Você que é professor, eu desejo para você uma excelente aula. Tome cuidado, já há um conselho na revista para que não haja uma monotonia. Traga aí coisas diferentes, traga dinâmicas diferentes para eles que eles vão gostar. Você que é aluno, não saia da escola dominical, fique firme, é só o primeiro trimestre. Essa revista está muito boa, muito gostosa de estudar e o desejo do meu coração é que o Senhor te chame, o Senhor te capacite e o Senhor te ensine também. Mais uma vez, só lembrando, você que gostou dessa aula, você que acompanhou, vai lá, clica no gostei, se inscreva no canal também e também clique no sininho para que também possamos divulgar essa mensagem para mais pessoas. Deus abençoe a todos vocês, uma ótima aula, foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem todos na paz do Senhor e um abraço.